Fala, gente, beleza? Hoje nós vamos receber aqui o Alexandre Borges, um ator global que foi visto em cenas indecorosas aí com pessoas num restaurante, não é mesmo? Isso aí, diretamente do Projectão, recebeu o Alexandre Borges. Chega aí. Beleza? Ó, negócio seguinte. Desculpe a decepção. Teste do sofá. Antes de mais nada, eu já queria deixar claro que você, no final do programa, vai receber sua carteirinha oficial de socialista Fabiano. Ah, por favor, hein? Porque você tira foto com socialistas e agora você fala com socialistas. Isso. Então, Associação fotográfica, um novo crime do Código Penal. Eu fui condenado. Por globalismo também, não só Isso, Fabiano. isso. o negócio é o seguinte. Nada comparado com a tua foto com o Cunha, né? Mas a gente se esforça. Ah, mas o Cunha é golpe, pelo menos o Cunha é golpe. Você é socialista, Você cara. chega lá. Claro. Você chega lá. Primeira coisa, Alexandre, Entendi. vamos lá. Quem é você, quem é o Alexandre e por que você é tão importante hoje para a política do Brasil? Bom, eu sou publicitário, eu Eu gostava... sabia que ele era socialista, cara. É, tá vendo? Dória também, né? Pode crer. O pai dele é o inventor do Dia dos Namorados, né? Aquela história. Bom, eu vim da publicidade, né? Tradicional, sempre gostei de política, era uma coisa que sempre me interessou, mas calhou de eu participar de uma campanha em 2012, né? Eu participei da área online do Celso Russomano para prefeito. E aí me interessou de participar do processo político. Achei que aquilo podia ser uma coisa de eu jogar o que eu conheço da propaganda para a política. E comecei a escrever. O Facebook estava começando a bombar. E as pessoas começaram a gostar dos meus textos. Eu abri uma página em 2013. E aí a coisa tomou um tamanho. Fala o nome da página, Com o meu nome mesmo, com o Alexandre Borges, né? E a página começou a ter um sucesso grande, muito compartilhamento, né? As pessoas começaram a referenciar muitos textos, começou a ser muito citado. E foi. Assinei 2 contratos com a Record de livro, comecei a mandar artigo para jornal e tal. Enfim, aí a coisa Rolou. pegou. Rolou sozinho. Já saiu no livro? Não. Esse é o bullying. Eu falei só pra agora, sacanear, falei não, só pra saber Você sabe que agora bullying você pode até matar, né? Pegar a arma e sair atirando, porque é bullying. Então, ó, acabou de fazer bullying. Exatamente. É legítima defesa. Mais de zoando é bullying. Então o negócio é o seguinte, cara. Você hoje é um cara que é considerado mais à direita, vamos dizer assim. Por que você, do meio publicitário lá, vindo claramente de influências de esquerda, você conhece muita gente da esquerda, como é que você saiu dessa bolha, cara? O que aconteceu na tua vida que você falou, puta, não é por ali? É a primeira vez que me perguntam isso. Na verdade, eu acho que eu era um esquerdista incompetente. Porque eu fui, né, na adolescência, como muita gente. Ele me contou nos bastidores aqui uma coisa. No segundo turno você Votei votou no em quem? Lula. Não nesse, lá em 89. 89, que é a primeira eleição contra o Collor. No primeiro turno eu até votei no Mário Covas. Mas no segundo turno era ele e o Collor. E o Collor eu fui de Lula. Foi de Lula. Me julguem. Enfim, mas assim, então nessa época, eu era o mais novo da turma, eu era um ano adiantado no colégio, então a molecada era mais velha que eu. E aí tinha um sujeito que era 3 anos mais velho que a gente, que era o repetente, é sempre o esquerdista. Sempre. Né? E aí, esse cara que era meio líder nosso, assim, que era o cara mais velho. Então, sei lá, eu tinha 12 anos, ele tinha 15, né? E era o cara que lia os livros e que explicava pra gente, porque é esquerda e tal. E aí ele começou a levar a molecada para reuniões de juventude socialista, essas coisas. Mas eu era um esquerdista incompetente, porque eu fazia pergunta. O pessoal começava aquelas reuniões, aquela formalidade toda. Aí eu levantava a mão e falava assim, mas por que não pode sair de Cuba? Todo mundo, cala a boca, não pode perguntar. Aí engraçado, eu perguntava de boa, eu queria entender, para poder até defender, né? Você fazia uma mamãe falei sem câmera. Exatamente. E aí, e perguntava de boa, eu queria saber, mas... E eu comecei a ver que aquele negócio não tinha a ver comigo, começava a ver que quando você começa a pesquisar por você, o que te conta, o que o teu professor do colégio te conta, ou o teu professor da faculdade, não bate com a realidade, com os fatos, aí você começa a achar estranho. E aí teve um momento na eleição de 92, eu tinha 22 anos, e no Rio era o César Maia contra a Benedita da Silva, para prefeito. Então eu, como todo mundo, esquerdinha, tinha que votar na Benedita. Mas eu olhava o programa eleitoral e falava assim, eu acho que o César Maia vai ser melhor prefeito. E aí começa um conflito, que você fala assim, pô, eu vou votar no cara que eu acho que vai ser... Quer dizer, eu não vou votar no sujeito que eu acho que vai ser o melhor prefeito, para poder seguir a manada, porque está todo mundo me mandando votar na Benedita. Então aquilo gerou... E eu me lembro que eu acho que
vamos dizer, meu momento de conversão foi o momento que eu votei na Benedita, votei nela, mas eu saí da urna e ia andando, voltando para casa, pensando, eu nunca mais vou fazer isso. Eu não vou. O cara votou e ficou com peso na consciência. Não, me deu ressaca moral. E aí eu falei, Cara, essa história é legal, cara. E eu falei, primeira vez contada aqui. Aquele que eu tinha me perguntado, mas é isso. E aí, aí a partir daquele. Isso foi em 92. E aí logo depois, 93, já veio o RV, 94, Plano Real. E aí você tem um banho de realidade, de ideias diferentes do que a gente estava ouvindo desde o colégio, desde a universidade. E aí vai, né? Aí você acaba indo. Show de bola. Naquela época, a gente até achava que o PSDB era de direita, né? Enfim, depois a gente descobre que não, mas né, pelo menos aquilo foi uma parte da transição. Né? Muito legal. Ô, Alexandre, você é um profissional, você é um publicitário, né? E o publicitário trabalha ali com diversos matizes ideológicos. Isso. Como é que é? Se o PT te chamasse ali para fazer uma propaganda do Lula... Nossa, boa pergunta, cara. Você faria? Falasse, Seu João Santana. Ó, Alexandre, ó, tá aqui 1 milhão limpo, nada desviado, aqui 1 milhão para você campanha do Lula. Pois é. Lula 2018, você faria? Então, eu não posso dar nomes, mas eu já não fiz. Eu já fui chamado e não fiz. Cara, bicho. Vai sacar moral nunca mais. Não. Mas assim, mas tem colegas meus, amigos meus de profissão, que fazem. Isso aqui é trabalho e eu acho que tem determinadas profissões que você tem que passar por isso. Né? O advogado, às vezes, tem que defender um cara que ele acha que é condenado, que vai ser condenado. Então, quem já assistiu aquela série do O.J. Simpson que tem no Netflix, sim. Você vê claramente um sujeito que é um culpado, mas contrata os advogados mais caros dos Estados Unidos e ele consegue se safar. Então, como é que é o advogado? Ele vai ficar feliz porque ele é tão bom que ele livra um culpado de assassinato do jeito que foi, premeditado, horroroso, brutal, com 2 inocentes, mata a mãe dos 2 filhos na porta de casa, mas ele, mas eu sou fera porque eu consegui tirar o cara da cadeia. Ou não, ou ele fala assim, não, tem que ter, em algum momento você tem que ter uma consciência e falar, não, existe alguma coisa maior do que a minha vaidade profissional. Então, eu sou brasileiro, moro aqui, não tenho planos de sair, eu vou ajudar a botar um partido que vai destruir o país que eu moro. Não dá, não tem jeito. Então, eu sei que, tanto que o pessoal brinca, né? Negócio de dinheiro, você fala assim, cara, o outro lado paga muito mais, né? Isso até uma bronca que eu tenho com certa ala liberal que compra erradamente, não soube ler Marx e entendeu errado aquela história de infraestrutura, superestrutura e acha que o que define a sociedade é a economia. E esses caras caem nessa conversa marxista, clássica, pura, de achar que você primeiro muda a economia muda as cabeças. Quer dizer, que a infraestrutura vai mudar a superestrutura. Isso é o Marx é que falava isso. E aí você tem um monte de trouxa que não entende que é o contrário, que são as ideias, a cultura, etc., que elas é que criam e moldam a sociedade e que criam a possibilidade de você ter um sistema econômico hábil. Já vista que a gente passou por tudo isso, né? PSDB esquerdando, PT esquerdando pra caramba, e a Dilma foi reeleita. Então não é a economia que manda na parada, lógico. As manifestações de 2013 são sintomáticas disso. Quer dizer, as pessoas tinham um sentimento difuso de que alguma coisa estava errada, mas aquele bando de gente vestido de preto, quebrando, não sabendo o que pedir, não entendendo direito qual era a sua bandeira, e o resultado foi a Dilma reeleita no ano seguinte. Pois é. Então, quer dizer, não adianta simplesmente indignação, não adianta apenas você ficar puto. Né? Você tem que saber o que você quer, qual é o seu projeto de sociedade, o que você propõe, senão você vai fazer o quê? Vai reeleger os caras. Né? E agora, por exemplo, a gente está vivendo uma situação típica disso. Eu acho que o último liberal trouxa, que acredita nessa conversa, tinha que explicar, a gente marca aqui de novo para botar um desses caras sentado aqui, que eu juro que eu gostaria que alguém me explicasse por que o Michel Temer, em 1 ano e meio, ele pega o país, ele praticamente acaba com a inflação, o PIB volta, o Brasil que ele recebeu fechava 200 mil vagas de emprego por mês, agora está abrindo 50 mil. Todos os índices, a Selic caiu ontem para 7%. O cara conseguiu passar trabalhista. Isso para mim é... Então, assim, você tem toda... Se você acha que é a economia que define tudo, a economia brasileira em 1 ano e meio passou de um país pior do que o Haiti para, na medida do possível, começando a pedalar. Começa a dar ali uma recuperada. E é o governo mais impopular da história. É o governo que tem 3% de brasileiros dizendo que é bom ou ótimo. Né? Você tem e eu te garanto que esses 3% é a galera que entende política. Isso. Não é o trabalhador comum que tá lá e se beneficiando, às vezes, inclusive, de coisas positivas do governo. Por quê? Porque é um governo sem narrativa. Exatamente. Né? Tem uma frase muito boa do Roberto. E a origem dele também não é legal. Isso. Da onde veio o Michel Temer?
Cara, o Michel Temer, ele foi vice do PT Isso. durante todo esse tempo. Não dá pra você olhar pra um cara desse e falar, não, esse cara, ele é tipo Lula, não sabia de nada. Não. Não, assim, você vai pegar o currículo do cara, é o seguinte, qual é o seu currículo? Aí vai, presidente do PMDB e vice da Dilma. Porra, Não precisa saber mais nada. Beleza. Pode crer, Né? pode crer. Mas, então assim, o Temer é um exemplo que ridiculariza, acaba com essa conversa de que vamos mudar a economia e mudando a economia muda tudo. Mas a Isso é uma solução piada. para o Estado Islâmico não é só dar o livre mercado que vira os Estados Unidos? Essa é uma piada que eu gosto de fazer com esses caras. Que eu falo que os caras querem abrir um McDonald's em Bagdá e no dia seguinte os caras do Estado Islâmico, puta, é legal esse negócio de fritar hambúrguer, né? Eu vou parar de cortar. Milkshake, vou parar de cortar cabeça. Eu acho que o legal mesmo é fazer sanduíche. Mas tem gente que acredita nisso, né? E a esquerda pegou esses caras, né? Porque esses caras, eles até fazem a profecia do Marx, voltando ao Manifesto Comunista. O que o Marx falava? Que você tinha uma sociedade pré-industrial, e depois na sociedade industrial você tem a fase do capitalismo selvagem, que é uma expressão do Manifesto Comunista. Então, ele previa isso, ele falava, olha, tem uma fase onde você vai ter um capitalismo completamente sem barreiras, e esse capitalismo vai criar as condições para a sociedade socialista. Ele vai ruir em si mesmo, vamos dizer assim. Então é engraçado você ver alguns liberais que parece que são personagens da novela do Marx. Só que com o sinal trocado. Exatamente. É o negativo da foto. Mas estão na novela escrita pelo Marx. Mas não tá correto que tudo caminha para todo mundo usar Bitcoin? Cara, eu vi isso no Eu aposto no Bitcoin, eu juro. eu aposto. Mas, cara, Mas é que os caras supervalorizam essa Mas porra, é porque né? aí o sujeito esqueceu o Brasil e está pensando nas próprias conversinhas do chopp libertário. Ele tá Você dentro da entendeu? bolha, tá dentro da bolha. Entendeu? E aí, a população, eu acho que ela, nesse ponto, ela é correta. Ela, quando vê, ela liga na televisão, tem um programa eleitoral, e o sujeito do programa eleitoral está falando de Bitcoin, ele olha aquilo e fala assim, esse cara não me conhece, ele não sabe quais são minhas prioridades, ele não sabe que aqui na rua eu não posso sair depois das 7 da noite, que eu vou tomar bala, que eu vou tomar tiro. Esse cara não está conversando comigo. Ele não entende a minha realidade, né? Ele compra meia dúzia de abstrações, de teorias, porque ele não tem empatia comigo, né? Eu me lembro que uma vez eu fui numa reunião dessas com liberais e tal, e aí tinha um sujeito que você via que ele não era da turma, né? Um sujeito bem ali de Osasco, de não sei de onde. E aí começa, né? Tem lá um sujeito, não vou dar nome não, mas até conhecidinho, ele vai dar uma palestra, termina, abre para pergunta. Aí o menino levanta a mão e fala assim, oi, eu sou de Osasco, tal, então lá na minha comunidade tem um córrego e eu queria saber o que vocês fariam ali para melhorar. Aí ficou aquele silêncio. Aí o sujeito que promoveu o evento estava sentado do meu lado, virei para ele e falei assim, deu nojinho do córrego? Aí o cara ficou me olhando assim, eu falei, bicho, política é o córrego. Você está querendo dar palestra, falar dos Bitcoin, esse menino está preocupado com o córrego. E se você não tem uma resposta para dar para ele, você não está falando com ele. E ele não vai votar em você nunca. Entendeu? Mas, enfim, e o menino está correto. Porque até chegar no Bitcoin, ele tem uma vala com esgoto que está passando malária e esquistossomose para as crianças da rua dele. Ele quer uma solução para aquilo. Não, eu acredito que isso chegue, isso faça parte da solução. Bitcoin, toda essa não só a criptomoeda, mas você dá um jeito, inclusive, de usar novas tecnologias para fugir do Estado. Haja visto o Uber. Uhum. Só que a ponte disso com o pragmatismo imediato é que tem que ser feita. É a ponte do... Não, mas é que o ponto é o seguinte... Vamos encaixar essa discussão num negócio maior? Vai. Quem é que está mais próximo do discurso do córrego para as eleições de 2018? Olha, boa, cara. Boa pergunta. Hoje, quer dizer, a esquerda, ela é boa nisso, né? Então você tem os esquerdistas e nesse ponto eu acho que eles realmente pegam essa coisa da empatia. O que é empatia? Então, por exemplo, tem candidato de direita que é acusado de homofóbico, por exemplo. Tu é homofóbico. Só que o sujeito, quando ele abre a boca, ele fala, parece que ele é homofóbico, ele soa. Então, com alguns deles que eu conheço pessoalmente, eu já falei, você é homofóbico? Não. Então, por que você fala como homofóbico? Por que você soa como homofóbico? Não faz sentido. Mas, na verdade, eu sei a resposta. Sim. A resposta é o seguinte, é porque você não convive com homossexual. Então, cara, longe das câmeras, sem ninguém ver, mas numa boa, uma vez eu falei isso numa reunião, quase apanhei. Eu falei assim, cara, reúne 10, 20, fica amigo dos caras, sai pra tomar chopp, conversa, entende, entendeu? Porque como é que você vai apresentar uma solução para essas pessoas se você não conhece, se você não convive, se você não conta piada, se você nunca tomou um chopp? Não dá.
E aí o que acontece? O esquerdista tem uma péssima solução, que vai piorar a vida daquela pessoa, mas ele tem essa fala com a manha. linguagem que o cara ouve e fala, puta que E pariu, ele é convive. Ele vai lá na... Por exemplo, tem um outro candidato que eu conheço, que perdeu uma eleição para vereador, que essa história é típica. Ele com essa coisa toda de libertário, menos Estado, não sei o quê. Aí ele foi numa favela do Rio falar, né? Dar o comício dele lá, e aí começou a falar menos Estado, menos Estado. Aí uma senhora levanta no meio da plateia e fala, ele quer acabar com a escola pública. Aí todo mundo, e foi embora todo mundo. é difícil, cara. Mas entendeu? Porque aquilo ali não é discussão acadêmica. Você está numa favela, aquelas senhoras estão preocupadas com a família dela, com a criança que quer estudar. Você quer acabar com a escola pública? Tá bom, mas o que você vai falar que vai fazer sentido para a pessoa que hoje, bem ou mal, tem uma solução, que é a escola do Estado? Eu também não quero, também acho que a solução para a escola é privatizar. Entendi. Mas, por exemplo, o Carlos Lacerda, que é um ícone, que é muito mais falado do que estudado, o Carlos Lacerda, que foi governador da... Melhor definição que Não é? Ele foi governador da Guanabara de 60 a 65, talvez o melhor governador que o Brasil já teve em todos os tempos. E uma das coisas que ele fez, ele abriu um monte de escola pública. E aí, na época mesmo, teve gente que questionou, mas tu não é de direita, é liberal? Por que você está abrindo escola pública? Eu falei, porque a criança precisa ter aula. E eu tenho a caneta, eu tenho orçamento, eu vou botar essa criança, eu vou tirar da rua e vou botar na escola. Mas me apresenta um plano viável para transformar essa escola, que a gente transforma. Agora, vai demorar quanto tempo? 1 ano, 5 anos, 10 anos? Enquanto isso, essa criança está tendo aula. E a gente faz uma transição para o modelo privado, não tem problema. Agora, eu não posso chegar para uma criança de 7 anos, que não está com vaga na escola, e chegar para o pai dela e falar assim, espera 10 anos, que a gente vai ficar lendo Mises, e daqui a 10 anos a gente dá uma solução privatista. Não dá, entendeu? De novo, isso não é um discurso contra o privatismo. Claro que não, eu sou tão... Pelo contrário, é como você transforma... Como que você leva a ideia para a pessoa que está achando que o Estado vai resolver mais rápido. Porque aí tem aquele preconceito com a população de achar que, de repente, a pessoa não tem uma educação formal, não tem um mestrado, não tem um doutorado, o sujeito é burro e não sabe o que é melhor para ele. Ele sabe. É você que é incompetente de não falar. Na hora de passar É claro que você vai ter que falar numa linguagem que ele vai entender. Mas ele sabe o que ele precisa de emprego, precisa de escola para o filho dele, precisa de atendimento. Ele sabe. E você não adianta. Se você não tiver uma solução, você não vai conseguir enganar. Sim. O cara precisa ouvir alguma coisa com começo, meio e fim que faça sentido. O negócio é o seguinte, vamos lá. Voltando à pergunta. Para 2018 agora, quem que você acha que comunica melhor isso? As ideias liberais? Não só isso. Quem que você acha a população, quem que você acha que está com o tato e que vai ser poderoso? Independente da ideia. Exatamente. Quem que você acha? Olha, tá um vazio muito grande porque o Lula, que sempre foi muito bom nisso, a imagem dele está muito desgastada. Você vê que ele faz comício em Tribobó do Oeste, ele faz comício em cidade de 500 habitantes e vão 5 pessoas, sei lá, entendeu? Então, a imagem do Lula está completamente destruída, né? Essas pesquisas que dão liderança para ele, eu acho uma brincadeira, uma piada. Isso aí é o seguinte, qual é o nome mais coisa? Põe o Lula aí. Isso, é isso. Tem um pouco isso, tem o recall, né, que a gente chama em publicidade, né, que é a lembrança, que você acaba lembrando, você acaba citando um ano antes, porque um ano antes você ainda não parou para pensar na eleição. Então você fala o nome que vem na cabeça. Mas quando você está às vésperas da eleição, e aí você vai parar para pensar, você zera. Você não tem nenhum compromisso com aquele voto que você declarou um ano antes. Zero. É na hora da eleição, ali 3 meses antes, 4 meses antes, por ali, que você vai assistir o que está todo mundo falando de eleição, que os jornais estão apresentando candidaturas, a pessoa está dando muita entrevista, está fazendo comício. Aí é que o eleitor realmente para e fala, bom, vamos ver, né? E aí começa do zero, é aí que começa. Então qualquer chute que você dá um ano antes é muito complicado. Além disso, realmente o Brasil hoje não tem nenhuma liderança óbvia. Quer dizer, claro, tem caras que estão populares hoje. O Bolsonaro está popular, a esquerda vai acabar emplacando alguém, o Ciro, onde vai, bota pelo menos um auditório cheio. Quer dizer, você tem aqui um cara ali, um cara aqui, mas ainda é muito cedo para a gente falar quem é que vai realmente captar esse sentimento da população, mas é um momento preocupante. É um momento preocupante por quê? Porque você tem um governo muito impopular, né? Recorde de popularidade, e com os grandes grupos de comunicação pedindo fora Temer o dia inteiro, o que é um discurso que desgasta muito as instituições.
né? As instituições brasileiras estão com a pior credibilidade. Os números das pesquisas mostram isso. As pessoas não acreditam no Congresso, não acreditam na TV, não acreditam em nada. E isso não vou falar a República de Weimar, não chega a isso. Mas é um momento que não é bom, entendeu? Quando você perde a fé nas instituições, você cria pelo menos uma sensação de desordem, que você abre o caminho para quem apareça oferecendo ordem. Isso é o normal. Isso é verdade. Tem desordem, o primeiro discurso mais popular é o discurso da ordem. E se alguém entender e captar isso, independente de ser bom ou não, ser qualificado ou não, pode ter uma ascensão muito rápida. É o que eu estava comentando com você rapidinho antes da gente começar. O Jânio Quadros pegou isso na eleição de 60, o Fernando Collor pegou isso na eleição de 92. Isso é uma coisa, é um fenômeno que o brasileiro está aberto. O brasileiro, ele é aberto à novidade, né? E tanto no Jânio Quadros quanto no Collor, os dois não terminaram o mandato. Vamos falar, então, é isso que eu ia te falar. Vamos fazer uma previsão do futuro. Ele falou que tem um grande perigo do futuro repetir o passado, principalmente em relação museu de grandes novidades. ao Getúlio, ao Jânio, que foi toda a história de Brasília. Vamos lá, um desafio para você que você é foda. Vamos resumir em 4 minutos o que você me contou aqui da história de Brasília, tal, de onde veio o Jânio. É muito interessante isso aí. O que eu contei, a gente estava batendo um papo aqui, estava ligando câmera e tal, era que o Juscelino, ele era, talvez ali em 55, mais próximo do discurso que você tem hoje dos petistas, né? Tanto que as forças de esquerda basicamente se juntaram próximas dele, e ele tinha essa coisa desenvolvimentista e construir Brasília. E de 55 a 60, que foi o governo dele, ele basicamente fundou essa república de empreiteiras que a gente tem hoje. Você pegou algumas das empreiteiras do Brasil e falou, vamos construir uma cidade do tamanho de Brasília em 4 anos, para poder inaugurar até 60. Então foi aquela loucura, aquela correria e, óbvio, uma roubalheira absurda. Né? Mas o Juscelino roubou, não sei, enfim. Ele, pessoalmente, ninguém sabe. Mas era um governo corrupto. Era um governo que tinha uma meta de construir uma cidade inteira, enorme, com palácios, igrejas, esplanada dos ministérios. Todas as estradas para lá, rotas, aeroporto. Isso, aquelas avenidas. Você tinha 4 anos para fazer uma cidade inteira. Plano piloto, né? Então foi uma farra de gasto, né? Então o Brasil realmente estava num momento onde você tinha uma percepção de muita corrupção, e aí aparece um outsider, aparece o Jânio Quadros, dizendo, eu sou o cara de fora, eu vou varrer vassourinha, vou varrer a corrupção para fora. O brasileiro apostou, achou isso bacana, e ele ganhou numa lavada, ele foi muito bem votado. Foi uma eleição, não sei se a minha memória está me traindo, mas tipo... Oi? 59, isso? A campanha foi 59, 60, ele começa... o mandato de 61. Isso. E aí o que acontece? Ele ganhou, acho que 48%, ele ganhou muito bem. Muito mais do que o Juscelino. O Juscelino foi 30%, acho. Ele não tinha 2 turnos, né? Então ele foi muito bem votado, só que ele não tinha nenhuma relação com o Congresso, ele não se dava, as relações eram péssimas, e aí ele começou a namorar com esse discurso meio jacobino de então eu vou fechar o Congresso, vou fazer, vai acontecer. E o que a história conta é que a coisa chegou naquele limite, onde, naquela última semana que ele condecorou o Che Guevara em pessoas, não sei se vocês... Né, mas, não conheço. Ele sai na semana, ali, acho que 25 de agosto de 61, mas no dia 19, menos 6 dias, acho, antes dele renunciar, o seu Ernesto Che Guevara em pessoa é convidado para o palácio, é recebido, e ele recebe a maior condecoração que o governo brasileiro pode dar, que é a Ordem do Gran Cruz. A gente deu para o Che Guevara em pessoa, um assassino que já estava 2 anos matando, fazendo paredão, um assassino maluco. Enfim, aí não conversava com o Congresso. Então, assim, ele não conversava com o Congresso, não tinha boas relações, e ele criou na cabeça dele de repetir o golpe do Estado Novo. 37 foi isso. O Getúlio entra em 30, mas de 30 a 37... ele tem que lidar com o Congresso, com um monte de coisa que ele achou que não era o caso. Ele era um ditador, né? O ditador mais sanguinário, mais violento que o Brasil já teve foi o Getúlio Vargas, de longe. Né? O chefe da polícia dele, o Filinto Miller, foi treinado pela Gestapo pessoalmente. O cara foi para a Alemanha em missão oficial, foi treinado pela Gestapo. Ele era nazista. Não o nazista do xingamento, o nazista real. Ele era mesmo, ele gostava da Alemanha, tinha PIN, enfim. O Filinto Miller, que era o chefe da polícia do Getúlio.
Então, o Jânio Quadros, ele se inspirou em 37 no golpe do Estado Novo e ele pensou em fazer a mesma coisa. Ele falou assim, O povo vai lá, vai, Jânio. Vocês têm o Congresso, mas eu tenho o povo. isso, exatamente. Ele tentou fazer isso. Diz a história, inclusive, que ele chama o Carlos Lacerda em Brasília para conversar. Tem aquelas historinhas de bastidor, Sim. mas ele chama o Carlos Lacerda para conversar. Urgente, o presidente quer falar com você, ele sai da Guanabara, que era até 74, Rio de Janeiro era Guanabara, né? Ele sai da Guanabara, vai até onde eu nasci, porque eu nasci em 70, né? Então a minha certidão de nascimento é Guanabara GB. Eu falo assim, é tipo você nasceu em Atlantis, sabe? Enfim. E aí ele chega em Brasília para conversar com o Jânio Quadros, só que o Jânio Quadros tinha uma amante. Ele deixava a esposa em São Paulo, e ele tinha sido prefeito de São Paulo, tal, era daqui, e ele parece que ele estava com uma amante lá no Cafofo, e falou, não, manda o Lacerda vir amanhã que eu estou ocupado. E aí o Lacerda ficou muito bravo, né, porque ele era governador e ele era um cara temperamental, deu um ataque para todo mundo, você é brincadeira, eu vim aqui, eu estou trabalhando. Não, pô, peraí, vai pro hotel, amanhã cedo o presidente te recebe e tal. Enfim, aí ele foi, contrariado, com raiva, o Lacerda vai pro hotel, e aí um ministro do Jânio vai pro hotel conversar com ele e conta o plano todo. Só o presidente chamou o senhor para conversar, para dizer que ele realmente com esse Congresso não vai ter como avançar o Brasil, o Congresso não aprova nada, a coisa não acontece. Então ele vai fechar o Congresso e vai dar uma virada de mesa. O Lacerda olha e fala, você está maluco? Aí o Lacerda convoca uma coletiva de imprensa e denuncia isso para o Brasil e 2, 3 dias depois o Jânio renuncia. Então, porque como ninguém gosta do Lacerda, nos historiadores marxistas, ele não tem o crédito, mas provavelmente foi o Carlos Lacerda que impediu que o Jânio Quadros desse um golpe ao estilo Estado Novo. Né? Enfim, então o fato essa história do outsider é legal, chama atenção, como aconteceu também com o Fernando Collor, que aparece com o PRN, que era um partido que não existia, sim, contra as estruturas antigas, blá blá blá. Mas não como as coisas funcionam no Brasil, ou você dá um golpe como o Getúlio Vargas e faz uma ditadura, ou para trabalhar dentro das regras democráticas, você precisa se dar com o Congresso, precisa aprovar. E que é bom que seja, que é isso que impede que seja uma ditadura. Né? É isso que impede que você fique refém da vontade de uma pessoa. Exatamente. Então o Congresso, com todos os defeitos dele, mas ele é um peso. É um freio. Peso e contrapeso ao executivo. Enfim. Boa. O Jânio Quadros não consegue completar o mandato, sai em agosto, né? Ele só foi presidente do Brasil 8 meses, e ainda deixa o Brasil na mão do vice-presidente da chapa de oposição, que era o Jango, né? O João Goulart. Porque nessa época tinha essa maluquice que você votava o presidente e o vice-presidente, você votava em separado. Então é como se fosse assim, mal comparando, é como se a Dilma caísse e o presidente virasse o Luiz Nunes, que era o vice do Aécio, sabe? Que aí, sabe uma coisa que não foi o que as pessoas votaram, né? Então aconteceu tudo isso, foi a bagunça que foi naquela época, no começo dos anos 60, e também com o Collor em 92, ele foi eleito, foi muito bem eleito, também com um discurso contra a corrupção, e vai vassourinho, vamos lá, não sei o quê, e também não conseguiu completar o mandato. Acabou saindo em 2 anos. Então, assim, o Brasil precisa de renovação? Precisa. O Brasil namora com candidatos de fora do sistema e outsiders? Namora, eu não tenho nada contra isso. Mas é bom que haja também um entendimento que para você governar e completar o mandato, você vai ter que fazer concessões ao Congresso, vai ter que conversar com essas pessoas, que também se foram eleitos, igual você. Sim. Você foi eleito presidente, o cara foi eleito deputado, o outro foi eleito senador, todo mundo ali é eleito. Com mais ou menos votos, mas todo mundo ali representa um papel na democracia. E essas pessoas, elas estão lá por um motivo. Sim. E a opinião delas precisa ser respeitada. Então, o que acontece é que às vezes no Brasil, principalmente quando é um caso desse, em que o cara é o outsider e vem e ganha uma presidência da República, o sujeito começa a achar que é o semideus. Depois de eleito. E aí começa a dar banana pro Congresso. É só o primeiro passo. Tem muito mais coisa. E aí tem realmente dificuldade até de completar o mandato. Mestre, conseguiu? Obrigado. Não, mas ficou legal. O Alexandre Borges, pra quem não conhece, ele é uma máquina. Eu comparo o Alexandre a uma enciclopédia. Pô, eu quero pesquisar tal coisa. Você abre um livro, não é o que você tá fazendo, mas, pô, tá interessante isso aqui. Aí quando você vai ler, você leu tudo. Você ficou o dia inteiro lendo aquela porra. Beleza? Beleza. Obrigado. Valeu, cara. Pô, muito bom. Velho. Obrigado. Já, pô, valeu, a gente já tem que reservar ele pra segunda temporada. Exatamente. Valeu.
Abraço. Foi.